Eu sou o coordenador de operações de um cemitério, ou você pode me chamar de gerente de cemitério. Uma parte do meu trabalho envolve sentar com convidados e familiares do falecido para organizar funerais, facilitar a venda de terrenos, entre outras coisas. Certo dia, um homem de aproximadamente 30 e poucos anos, chamado Antônio, que possuía um sotaque muito forte, sentou-se comigo para comprar um terreno para seu pai doente, que estava em cuidados paliativos. Antônio era uma pessoa muito espiritual e, ao olhar em seus olhos, percebi que ele era extremamente afetuoso. Ele me mostrou algumas fotos de seu pai, que também parecia ser um homem muito doce, jovem demais para ser separado de sua família. Infelizmente, o pai de Antônio faleceu naquela mesma semana e ele providenciou o funeral no cemitério. O dia do enterro foi marcado por uma tempestade, o que é considerado um sinal de boa sorte. A procissão fúnebre fez uma breve parada em frente ao prédio da recepção. Eu saí para debaixo do toldo na entrada do prédio e avistei Antônio no carro atrás do carro fúnebre. Acenamos um para o outro apesar do mau tempo. Em seguida, voltei para dentro do prédio até que a procissão estivesse pronta para seguir até o local do enterro. Subi em uma das caminhonetes do cemitério e segui a procissão até o local, onde fiquei com meu guarda-chuva. Como parte do meu trabalho, supervisionar é garantir que os serviços funerários ocorram sem problemas. Após o enterro, dei algumas voltas no cemitério para inspecionar a área, como costumo fazer pelo menos algumas vezes ao dia. Havia muita papelada para cuidar, e além disso precisava fechar o cemitério naquela noite. Mais tarde retornei ao meu escritório e cuidei das tarefas pendentes. O cemitério fecha às 6 da tarde, então, assim que começou a escurecer, dei mais uma volta para garantir que todos os visitantes tivessem ido embora. Em seguida, dirigi até o portão da frente para fechá-lo. Era início de março, relativamente quente. Os dias ainda eram curtos, então, em um dia normal, já estaria escurecendo durante o horário de fechamento. Porém, naquele dia chuvoso já parecia noite. Enquanto eu estava voltando para o meu escritório, pensei ter visto alguém caminhando apressadamente por uma das fileiras de sepulturas antes de se esconder atrás de uma cerca viva e desaparecer de vista. Buzinei para avisar que o local estava fechado, mas estranhamente não os vi novamente. Peguei meu guarda-chuva e corri pela chuva naquela direção. Olhei além da cerca viva, mas não vi ninguém. Procurei em volta na chuva por 20 minutos, mas acabei desistindo. Voltei para o escritório e revisei as imagens do circuito interno de TV. Nenhuma delas capturou movimentos incomuns, embora fosse um pouco difícil de enxergar devido à tempestade. Além disso, estava escuro como breu lá fora naquele momento. Tentei realizar várias tarefas ao mesmo tempo, mantendo um olho na câmera enquanto concluía algumas das minhas obrigações burocráticas. Foi então que ouvi a porta da sala de visitas se fechar com força. Pulei da cadeira e gritei um olá. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser a mesma pessoa que avistei antes. Talvez ela tivesse ficado trancada no cemitério e estivesse procurando por ajuda para sair. Saí para o saguão, mas não havia ninguém lá. Olhei ao redor e novamente disse, olá. Talvez o barulho da porta fosse apenas alguém saindo. Comecei a olhar por todas as janelas e então parei. Em uma delas vi alguém do outro lado me encarando com um olhar vazio. Pulei para trás e gritei, mas a pessoa não se abalou. Me aproximei e franzi a testa em confusão quando percebi que reconhecia aquele homem mais velho em minha mente, exatamente como nas fotos do pai de Antônio. Meu coração disparou. Corri para fora da porta da frente do prédio na direção em que o vi, mas ele havia desaparecido. Ele não estava nas redondezas. Não estava escondido em algum arbusto próximo. Simplesmente desapareceu. Olhei ao meu redor enquanto a chuva me encharcava, e depois voltei correndo para dentro, arrumei minhas coisas, tranquei tudo e entrei no meu carro. Abri e fechei o portão mais uma vez, trancando-o atrás de mim, e dirigi para casa. Quando minha esposa me perguntou por que eu estava tão calado, apenas disse que havia tido um dia longo de trabalho. Até hoje acredito que estava trabalhando demais e minha mente estava me pregando peças, mas ainda é genuinamente perturbador pensar nisso. Meu nome é Jeremias. Isso aconteceu no auge de outubro, em uma noite fria e ventosa.
Vivo em uma cidade relativamente grande e antiga, com prédios que remontam ao início de 1800. Certa noite, eu e meu amigo não tínhamos nada para fazer e decidimos sair por volta das 3 da manhã. Sei que não foi exatamente uma ideia inteligente sair nesse horário em uma cidade grande, mas queríamos arrumar algo para fazer. Nos cansamos de dirigir por aí e ouvir nossa música. Ambos somos grandes fãs de metal e naquela época tínhamos nossa própria banda, então achamos interessante e legal visitar um cemitério que ficava próximo à praça da Cidade Velha. O cemitério é imenso, ocupando ambos os lados de uma rodovia e abrangendo aproximadamente 20 acres de terra. Como mencionei, trata-se de uma área extensa. Decidimos explorar a parte mais antiga do cemitério, que é completamente separada do restante por uma antiga cerca e portão de ferro. Começamos a caminhar e examinar o cemitério, tentando ler as antigas sepulturas cobertas de musgo, tirando fotos, sendo um pouco desrespeitosos, admito, mas tratavam-se de sepulturas com pelo menos um século de idade, então não havia ninguém vivo que se importaria com isso. Tenho certeza de que os enterrados também não se importaram muito. Após cerca de 1 hora explorando, sentamos ao lado de uma imensa nogueira no meio do cemitério antigo. Foi nesse momento que ouvimos o riso de uma criança, bem próximo de nós. No início, pensei que talvez fosse um brinquedo deixado sobre o túmulo de uma criança ou algo do tipo. Não costumo me assustar facilmente, então imaginei que fosse um dispositivo acionado por movimento ou algo assim. Meu amigo e eu rimos um pouco, brincando sobre o quão assustador era, e continuamos conversando e apreciando o ambiente. Então, como em todas as histórias assim, comecei a ter a sensação de que algo ou alguém estava nos observando. Mais uma vez, percebi que estava deixando minha mente ser dominada pela situação. Foi quando avistamos alguém nas sombras de uma pequena área arborizada ao lado do cemitério, onde estávamos próximos. Nesse ponto, ambos estávamos um pouco assustados e decidimos nos levantar e partir. E, de repente, o mesmo som ressoou novamente, acompanhado de um grito extremamente alto logo em seguida. Ouvimos folhas sendo pisoteadas por alguém. Foi quando saímos correndo. Atravessamos a parte antiga do cemitério, em direção ao local do meu carro estacionado. Nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Parecia que o som do riso nos seguia e a sensação de arrepios e calafrios constantes. Entramos em um estado de luta ou fuga, correndo o mais rápido que podíamos sem pensar. Os ruídos atrás de nós cessaram quando alcançamos meu carro. Dei a partida e arranquei, saindo na estrada sem nem olhar para trás. Por sorte, não batemos em nada. Dirigimos até o único posto de gasolina aberto naquela hora da noite para verificar a parte de trás do carro. Estávamos discutindo o quão assustados estávamos, temendo que algo terrível tivesse acontecido. Fomos checar o carro para se certificar de que não havia nenhum dano e descobrimos imediatamente que a porta traseira estava aberta. Eu sei que nenhum de nós a abriu. Não havia motivo para isso. Olhei nos bancos traseiros para me certificar de que não havia nada lá, voltei para o carro e seguimos em frente. Ainda estou confuso sobre o que aconteceu naquela noite. Quando eu tinha 19 anos, meu amigo Carlos, que era um grande idiota, veio à minha casa para jogarmos videogame, como costumava fazer durante as férias da faculdade. Lembro que ele segurava uma garrafa de Coca-Cola, e eu estava comendo Cheetos quando ele disse que deveríamos dar uma olhada naquele cemitério assustador do outro lado da cidade. Foi a ideia mais aleatória de todas. Não sei se alguém deveria chamá-lo de cemitério comum. É apenas um pequeno pedaço de terra com talvez 100 lápides no máximo. As lápides têm uma aparência bem antiga. Sempre que passávamos, não havia sinais de que alguém tivesse ido visitar na última década. O local provavelmente remonta a séculos atrás e tinha uma vibe super assustadora, pois era cercado por uma cerca de metal gótica e estava rodeado por bosques em 2 lados, com a estrada em um e um antigo prédio abandonado no outro. Tudo nisso dava arrepios. Demorou um pouco para persuadir, mas Shane conseguiu me convencer a dar uma olhada também. Ironicamente, era um dia bastante nublado e úmido. Acho que isso contribuía convenientemente para a atmosfera. Carlos estacionou seu carro no acostamento da estrada.
Eu disse a ele para estacionar mais para frente, para não chamar a atenção. Essa era uma estrada pouco movimentada, então pareceria meio suspeito. Ele parou a algumas centenas de metros na estrada e nós saímos e atravessamos a floresta para que qualquer possível pessoa não nos visse entrando no pequeno cemitério. Pular a cerca da floresta foi fácil. Era talvez uma cerca de 2 ou 3 metros. Carlos meio que liderou isso, já que era principalmente sua ideia. Ele nos guiou por esse estranho pedaço de terra, e olhamos para as lápides antigas. Todas pareciam ser do século XIX. A escrita em algumas delas estava ilegível naquele ponto. Eu sei que parece bem bobo e clichê, mas não pude deixar de sentir que estava sendo constantemente observado. Comecei a olhar ao redor da floresta. Comentei com o Carlos como aquilo era assustador. Eu sei, ele respondeu, ainda com a sensação de estar sendo observado. Olhei para o prédio abandonado ao lado do cemitério, para uma das janelas. Por um breve momento, avistei uma mulher na janela, mesmo com a névoa, manchas e sujeira no vidro. Mas a pessoa se abaixou ou se afastou casualmente da janela. Eu disse ao Carlos que estávamos sendo observados por alguém naquele prédio, e ele se virou para olhar também. Aí ele foi procurar a entrada do prédio. Eu disse a ele, não. Eu disse que devíamos sair antes que tivéssemos problemas. Fiquei parado ao lado de uma lápide enquanto ele caminhava ao redor do prédio. E então ele encontrou uma maneira de entrar. Ele me chamou, mas eu fiquei parado. Então ouvi um estalo alto. Olhei naquela direção e lá estava uma mulher mais velha, provavelmente por volta de 55 anos, cabelos bagunçados, usando uma roupa branca. Acho que ela usava uma camisola. Mas isso é tudo que eu realmente lembro dela. Então ela abriu a boca e gritou. Não apenas gritou, ela gritou. Saiam! Ela gritou tão alto que pensei ter visto pássaros voando assustados. E então comecei a me sentir tonto e de repente tudo ficou escuro. A próxima coisa de que me lembro foi acordar sendo arrastado para a floresta. Entrei em pânico, pensando que estava sendo sequestrado. Mas quando me virei e me levantei, percebi que era apenas o Carlos. O Carlos estava surtando com alguma coisa. Ele me disse para segui-lo e correr de volta para o carro, então não fiz perguntas. Enquanto corríamos pela floresta, ouvi algo atrás de mim e, quando me virei, percebi que estávamos sendo seguidos por alguém. Então corri ainda mais rápido. Chegamos ao carro dele, e ele basicamente o colocou na direção antes que o carro tivesse a chance de dar partida completamente. Quando Carlos estava dentro daquele prédio abandonado, ele encontrou um símbolo de Baphomet pintado no chão de madeira, que basicamente é o símbolo de Satanás. Ao redor, havia um monte de bonecas estranhas com botões no lugar dos olhos. Ele não conseguiu ver mais nada no prédio porque ouviu a mulher gritar comigo do lado de fora. Ele veio correndo me encontrar, desmaiado no chão, e viu a mulher caminhando lentamente em minha direção. Ele começou a me arrastar para longe dela e para a floresta. Na verdade, ele literalmente me pegou e me jogou por cima da cerca para me tirar de lá. Rapidamente recuperei a consciência, e foi quando começamos a correr. Eu só desmaiei uma vez na minha vida, e foi naquele momento. Não sei por que desmaiei, mas acontecer em um cemitério com algum tipo de ritual satânico ao lado torna tudo muito mais estranho.